Ok, então, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa é a nossa nona aula, né? A gente está chegando na metade do programa da disciplina, nós temos aí 18 aulas previstas aí no nosso calendário. Essa é a nossa nona aula, onde a gente vai fazer uma transição nesse momento aqui, né? A nona aula da disciplina de metodologia do ensino do jogo do esporte na escola, tá? Hoje a gente vai fazer uma transição, vai deslocando um pouco o eixo dessa parte introdutória, onde a gente trabalhou mais questões conceituais, hoje a gente tenta finalizar, fazer algumas sínteses, e vai deslocando, né, o nosso eixo principal para as questões metodológicas, né? Dando conta daquilo que a gente havia comentado já desde o início, essa discussão que vai se colocando a partir de uma tensão, né, entre questões mais amplas, né, e questões mais específicas, né, questões mais conjunturais e questões que são necessárias para a gente pensar aí a produção de boas aulas, de bons programas, né, de pensar aí propostas de ensino e que a gente consiga trazer subsídios aí para poder contribuir com a prática pedagógica dos colegas, das colegas, e, ao mesmo tempo, partilhar aquilo que vocês vêm produzindo, né? Aquilo que vocês já vêm fazendo, tá bom? Nós tínhamos para iniciar... a questão, né? Uma questão, melhor dizendo, que era uma questão bem capciosa aí, né? Bem capciosa, quer dizer, para que educação física? Eu estou vendo que tem um pessoal que já está no chat aqui, já está escrevendo algumas coisas, ó. Vamos dar uma rodada agora para iniciar, né? Ó, teve gente aqui que se esforçou aqui, ó. Respondendo ao questionamento, para exercitar o corpo, nesse exercício, busca-se também abandonar o sedentarismo, experimentar vivências novas, o sentido é buscar ter saúde física e mental de qualidade. Escola, ambiente onde a prática da educação física é fundamental, busco a especialização, pois tenho formação em pedagogia, em certo momento senti necessidade de buscar mais conhecimento, ainda não atuo em sala de aula, estou aguardando um concurso na área de educação infantil e quando estiver atuando. Que bom aí, Débora, obrigado pela tua participação, né? Aqui tem várias coisas que tu colocas, né? Várias coisas que tu traz aí para a gente pensar. Acho que tem elementos ali que dá para a gente considerar e alguns que a gente pode problematizar, né? Vamos deixar avançar um pouco mais ali o pessoal que está chegando. O que mais que nós teríamos para dizer? Por exemplo, se um aluno chega para vocês assim, pergunta, professor, para que educação física? Ou um gestor, né, pergunta para vocês, né? Pergunta para vocês sobre o sentido da disciplina, as finalidades dela, né? No sentido assim de, inclusive, poder pensar algo que já foi pensado, né? A condição dela aqui não, por exemplo, a educação física passou um tempo sem ser obrigatória, né? No ensino noturno, por exemplo, né? Tem pessoas que não precisam, né? Entre aspas, né? Elas se colocam na condição de pessoas dispensadas das aulas. Como é que vocês responderiam isso, né? O que essas pessoas perderiam, né? O aluno nem sabe o motivo de ter sido solicitado para ele aquele exercício, aquela atividade, para desenvolver o indivíduo de forma integral, para além do desenvolvimento físico, experiências de práticas, a cultura corporal do movimento. Agora, a Michelle que vai colocando. Né? Antes, adesão e coerência do Vitor aqui, né? Antes eu li aqui da Débora, né? Então, boa sorte aí para o Matheus também, que está colocando aqui alguns probleminhas aqui, né? Não está conseguindo acompanhar, mas as aulas estão disponíveis, todas elas no YouTube. E aquelas que não estão no YouTube, é aquelas palestras, enfim, que vocês têm em outros espaços aí, como, por exemplo, no plano de ensino, as referências para poder acompanhar, né? Essas questões que a gente coloca sempre, né? O que seria a formação integral, né? Essa é uma expressão bastante utilizada no meio da educação física e, de maneira geral, em outras disciplinas também. Mas o que a gente entende por formação integral, né? Formar o indivíduo de forma integral,
né? Vamos ver o que mais aqui que vem. Desenvolver habilidades físicas, motoras e cognitivas dos alunos, né? O que mais? Vamos vendo aqui, vamos dando uma rodada boa aqui, está vindo bastante coisa para a gente aí. Não fizeram o tema de casa, tia? Podem falar no microfone também. Professor, Oi, quem? é Alan. Oi, Alan. Boa noite. É, boa noite. Eu trabalho com 7 turmas no infantil e uma nos anos iniciais do fundamental. Então, o infantil me pergunta, professor, o que que é educação física? Eu não vou falar termos técnicos porque eu estou lidando com crianças de 4 e 5 anos, mas eu falo com eles que a importância da educação física é a gente cuidar do nosso corpo, é a gente movimentar, é a gente brincar e aprender. Então, por essas simples palavras com eles, quando eu entro na sala, eles já sabem que para a gente ir para a merenda, a gente precisa lavar as mãos, que lavar as mãos também é cuidar do corpo, passar um álcool em gel previne uma COVID, que a gente fazer um circuito, a gente faz uma amarelinha, a gente faz alguma coisa com bambolês ou túneis, ou tem uma tabuinha lá que a gente passa por cima. Eu não, né? Eu quebro a tábua. Os meninos, eles passam por cima e eles perguntam o que que é. Eu falei, é uma ponte e debaixo da ponte tem tubarão. Não pode pisar no chão. Então, fantasia. E isso tudo, para eles, o lúdico, é a educação física. E eles ficam loucos perguntando que dia que é a aula da educação física. Porque sabe que a gente vai fazer esse tipo de tarefa. E eles sabem já que a educação física é a gente cuidar da gente, do nosso corpo, de movimentar. Então, é bem sucinto para a idade que eu trabalho, mas é a forma que eu explico para eles. Para a parte administrativa, né, escola, supervisão, a direção, eu falo que a educação física hoje ela é uma das formas de linguagem que a gente precisa desse formato para a gente nos expressar, para a gente conseguir superar desafios, para a gente conseguir trabalhar em equipe. Aí eu já falo um pouquinho mais, fora o que o pessoal está falando aqui no chat também. A formação do indivíduo, capacidades motoras, né, físicas, e, enfim, aí a gente já entra mais numa BNCC para fazer essa explicação. Ok, obrigado, Alan, pela partida. Acho que tu traz vários elementos importantes aí também. Acho que tu toca numa questão bem significativa, né? Essa questão de como que a gente coloca esses elementos num contexto como esse e como que a gente precisa produzir uma tradução, né, para poder pensar esses elementos no contexto das nossas relações com os estudantes, né? São linguagens diferentes, são formas de comunicação diferentes, né? A BNCC nos traz elementos interessantes para pensar a educação física também. E ela traz uma sistematização, que é um dos pontos que orientam essa pergunta, né? Me parece necessário que a gente construa sistematizações baseado naquilo que a educação física já vem produzindo e também nos documentos orientadores, né? Porque uma coisa é a gente imaginar, bom, educação física é algo que vem sendo, né? Outra coisa é a gente pensar o que é que o campo já vem produzindo sobre isso. Como é que o campo vem produzindo? Quais são as explicações que o campo da educação física vem dando para essa pergunta, né? E como que nós vamos nos apropriando dessa produção? Da mesma forma dos documentos orientadores, os PCNs, os documentos orientadores em escala municipal, nos projetos pedagógicos em escolas da rede privada, enfim, né? Nos próprios projetos pedagógicos das universidades também, como que essa resposta vai se constituindo nesses elementos e como que a educação física vem produzindo respostas para isso. Na medida em que a gente vai se apropriando mais desses elementos, a gente vai aprendendo a sistematizar melhor essas respostas e, por consequência, vai tendo mais condições de fazer essa tradução que o Alan coloca no sentido dessa importância de poder trabalhar numa condição de comunicabilidade, né, adequada, pertinente para determinados grupos com os quais a gente vai operando, né? Olha a ideia ali da Lídia, a educação física promove reflexão crítica da cultura corporal do movimento, acho que aí tem questões bem importantes aí também.
nos permite o conhecimento do corpo, o corpo que fala, o corpo que sente, o corpo que se expressa, que tem sentidos, né? Nesse caso, o corpo ele deixa de ser um instrumento, ele passa a ser a nossa possibilidade de comunicação com o mundo, né? Então, o movimento, nesse caso, ele se coloca como algo que tem sentido e significado, e não mais a ideia de um deslocamento no espaço, né? Enfim, a Michelle aqui, o desenvolvimento integral se refere a aspectos físicos, cognitivos, sociais e afetivos, né? Porque muitos alunos têm ali a única chance de ter uma atividade física orientada, planejada e estruturada, mistura lúdico com esportivo, cooperativo, competitivo, ali uma questão que o Vitor traz, né? Realmente, nós temos coisas que nós operamos nas nossas aulas que as outras disciplinas não dão conta, né? E chega a ser quase um estelionato quando isso não chega a se materializar como uma possibilidade de que os alunos venham a acessar um determinado saber com os quais a gente opera, né? Então, me parece aí que tem elementos bem interessantes aqui que vocês estão colocando. O lúdico para o desenvolvimento integral, educação fundamental, de novo essa ideia da educação aí, desenvolvimento integral, essa é uma ideia que a gente tem que tentar esmiuçar um pouquinho mais o que a gente está dizendo quando diz isso, né? Desenvolvimento integral, qualidade física, saúde e por aí vai, elas são palavras, né, que a gente precisa cuidar delas, no sentido assim de poder entender melhor, porque senão elas são palavras que viram determinados consensos, vamos dizer assim, mas que quando a gente começa a cavocar, elas acabam se constituindo de algo que a gente ainda precisa aprofundar. A abstração, essa ideia da abstração, componente lúdico, essa questão aí é fundamental, né? Nossa capacidade de abstrair, estreitar relações entre os alunos, também com o seu corpo, autoconhecimento. Essa ideia do autoconhecimento ela é decisiva também, né? Aqui, mas durante o estágio, solidariedade, aí tem a questão dos valores, né? Então, a educação física ela tem uma dimensão que é epistemológica, isso a gente vai ver daqui a pouco, uma dimensão que tem saberes, né? Como vocês bem sabem, né? Ela tem conhecimentos, então ela tem uma dimensão epistemológica, mas ela também tem uma dimensão teleológica, né? O telos quer dizer em grego finalidade, o fim de alguma coisa, para que serve, né? Então ela também serve para algo, né? E ela tem uma dimensão axiológica aqui, né? Essa ideia da axiologia, que são os valores, né, que ela pode produzir ao longo do seu desenvolvimento. Professor? Oi. Vitor, quem chamou? Eu chamei, mas a colega pode falar primeiro, sem problema. Tá bom, então. Obrigada, Vitor. Carla? Boa noite, professor. Isso, é o mesmo. Oi. Concordo, e eu acho interessante, né? Eu trabalho com um projeto social aqui na cidade, e eu trabalho numa escola, trabalho do pré ao nono. O que eu acho, assim, fantástico da educação física é que a criança se descobre. E já me aconteceu casos, assim, de que às vezes eu fico ali olhando, mas como é projeto, né? Eles vão se eles querem. Aí, às vezes, eu vejo assim, mas o que essa criança quer aqui, que esse aluno quer aqui, que ele não tem despacho para nada. Já me aconteceu até agora, esse ano, me aconteceu ali na escola, que ano passado um aluno começou a ir no projeto, e eu dizia, vamos fazer, eu não quero, Sora, eu não quero. Mas fulaninho, por que tu vem, então, para a aula? Então, fica em casa. Daí ele ficou um tempo fora, agora ele voltou, e ele simplesmente se revelou assim, no esporte, e eu acho, assim, a educação física, nesse caso, eu acho fantástico, assim, sabe, que eles conseguem... Eu não sei, eles viram uma chave neles, assim, que eu acho que a educação física proporciona isso. Ok, obrigado, Carla, pela partilha da tua experiência. Acho que tem coisas bastante interessantes que tu coloca. Essa ideia da descoberta de si é uma ideia potente da educação física também. Nós tínhamos ali mais alguém que tinha pedido a palavra, deixa eu ver. Eu. Ali, Vitor. Por favor, Vitor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Eu queria só comentar, assim, que a gente estava falando da construção integral do indivíduo, né, na questão da educação física, para não ficar só na parte do esporte, na parte da brincadeira. Eu vejo isso muito, por exemplo, nos dias de chuva. Eu tenho uma condição hoje de escola que dia de chuva o meu pátio e a quadra ficam sem condição nenhuma de ser utilizada. Eu levo o material para a sala de aula, uso alguns recursos da própria sala, eu trabalho com séries iniciais no momento.
E eu faço circuito, uso as cadeiras, uso classe, levo o cone, levo tudo para dentro da sala. E no final eu guardo tudo. Tá, pessoal, até a próxima aula. Tá, professor, até a próxima. Porque hoje não teve educação física, né? Eles pensam na educação física como o ambiente ginásio, quadra. Por mais que tu tenha feito uma atividade com os mesmos materiais, substituído o colega que abre a perna para tu passar por baixo por uma cadeira, por uma classe que tu salta, que tu transpõe, para eles a educação física é se foi na quadra. Se tu orientou alguma coisa reduzida, ou se, por exemplo, eu entro para substituir alguém e não é educação física, eu entro com uma folhinha, entro com um trabalho de artes, de alguma outra disciplina, tá, mas é educação física. Eles associam tanto o espaço e a pessoa com aquela hora da atividade, que para os séries iniciais é um desafio fazer eles desvincular isso, né? E faz parte do crescimento deles, da compreensão do ambiente onde eles estão, né? Obrigado. Obrigado, Vitor, também pela partilha. Nesse caso, a gente vai vendo que a construção de uma cultura da educação física ela vai mexendo com algumas representações que a gente vai criando também. A gente cria o imaginário para isso, né? Se a gente perguntar para as pessoas na rua, né, que não têm formação na área e que tiveram as suas experiências na educação física, né, muitas vezes a gente vai se deparar com a ideia de que é sinônimo de esporte, né, ou de que a gente simplesmente faz atividades no sentido de recreação, vamos dizer, atividades recreativas, né? Então, me parece que aí tem questões que a gente vai construindo no espaço que a gente opera com uma determinada cultura, né? E essa cultura ela vai se edificando na medida em que a gente vai conseguindo produzir, aí é um dos motes, né, da disciplina. Uma das coisas que a gente vai abordar com mais intensidade a partir de então é a ideia de poder produzir projetos de intervenção. Porque, veja, eu tenho aqui mais 15 mensagens, eu não vou conseguir, peço desculpas para vocês, né? Agora tem alguém que me avisou ali que tem colegas esperando, já autorizei para entrar na sala, né? Mas como é que a gente coloca tudo isso, né? No caso, como é que a gente sistematiza tudo isso? Vejam, olha a riqueza de expressões, de palavras, de frases, enfim, as coisas que vocês vão colocando aqui, né? No sentido assim de tá, e o que a gente faz agora? Como é que a gente organiza isso aqui? Porque um dos problemas, nesse caso, é também da gente colocar tantos elementos, né? Valores, né? Conteúdos, temas, enfim, e como que agora a gente vai pensar o desenvolvimento disso agora? Né? Como é que a gente vai pensar a operacionalização disso? Né? E eu tenho trabalhado com a ideia, né, não só eu, mas bastante gente vem trabalhando com essa perspectiva na educação física, de que a possibilidade, né, de que a gente tenha êxito, pelo menos que a gente consiga organizar isso de forma racional, com níveis de complexidade crescentes, né? Olha o que muda, por exemplo, no ensino de uma determinada atividade do 4º para o 5º ano, né? Do 2º para o 3º. A gente tem algumas dificuldades de pensar esses grandes temas que vocês trazem, essas grandes questões, e poder operacionalizá-las como sendo atividades de ensino, atividades de aula, percursos sistematizados. Olha, Cristiane, por favor, acho que tu está com o microfone ligado. Ok. Então, nesse sentido, a ideia de como é que a gente vai estruturar todas essas coisas, porque há um universo que foi colocado aqui, né? E se a gente continuar cavocando essa pergunta, para que educação física? E vejam que em alguns momentos, né, vocês não colocam exatamente uma questão de finalidades. Vocês colocam coisas que vai surgindo, por quê? Porque vocês têm essa produção, têm essa experimentação, têm a formação e têm um monte de ideias que vão se constituindo de maneira, às vezes, em certa medida, soltas. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade, por vezes, de poder sistematizar isso. Por isso que eu falei da importância da gente observar
como que o campo, como que as pessoas que vêm produzindo sobre isso no campo, vêm propondo sistematizações, e como que os documentos oficiais vêm propondo sistematizações também, para que a gente possa, a partir daí, nos contextos específicos, traduzir esses elementos para poder pensar em projetos de formação na educação física escolar que nos permitam articular essa diversidade de elementos para que a gente não tenha que, a cada ano escolar, resolver tudo isso. Porque esse é um dos elementos, né? Me parece que esse é um dos elementos decisivos, assim, porque muitas vezes a gente tenta, a cada ano, salvar o mundo nesse caso. Então, a cada ano a gente coloca uma série de questões. Agora, se a gente pensar que a escola possui um projeto pedagógico, e que desde a segunda LDB a educação física se constitui, a segunda LDB de 96, né? A primeira é lá do início dos anos 70, desde a segunda LDB a educação física se constitui como um componente curricular, né? que constitui e é constituído pelos elementos que se apresentam no projeto pedagógico, quer dizer, ela faz parte, né? Do projeto pedagógico. Se nós pensarmos a importância que toda escola tenha um projeto para a educação física escolar, né? E que, a partir daí, esse projeto se subdivida em subprojetos, né? E que esses subprojetos que seriam desenvolvidos, que são desenvolvidos nos anos escolares, né? Do ensino fundamental até o médio, que eles possam estratificar essa quantidade de elementos que apareceu no chat e na fala de vocês, e que nós possamos sistematizar melhor o que é possível alcançar, como e quando. Porque os quando sempre nos colocam numa condição de dificuldade. Quer dizer, quais são as progressões em nível de complexidade que a gente produz do primeiro ano até o 9º ano? E como que a gente vai tendo elementos para sistematizar essa complexidade, de modo que, ao longo do tempo, a gente vai ganhando mais segurança nesse processo. Tá? Então, ali eu tenho um arcabouço de elementos, quer dizer, eu tenho todo um conjunto de elementos, né? E eu tenho que desenvolver esses elementos em 9 mais 3, 12 anos escolares. Né? Como que isso funciona? Porque aí, quando a gente entra numa escola, né, no sentido assim de um professor que entrou como ACT, como professor de contratação temporária, né, quer seja no estado, quer seja no município, muitas vezes a impressão que dá é que o professor tem que estar inventando a roda a partir dali. Porque a gente percebe, por um lado, né, poucos documentos orientadores no âmbito da própria escola, né, e uma história que não é contada, né? A gente não vai construindo elementos ao longo do tempo. Imagina, né, um professor que trabalha na mesma escola durante 10 anos e que ele vai, ao longo desses 10 anos, propondo, né, organizando, sistematizando e produzindo propostas curriculares a partir de um modelo inicial, e ao longo desses 10 anos ele vai modificando, vai organizando, vai melhorando. Né? Veja, isso, em certa medida, por um lado, é bastante complexo, mas, por outro, facilita a vida do professor, porque ele vai criando um lastro na escola onde ele não precisa salvar o mundo a cada ano e nem inventar a roda a cada início de temporada. Quer dizer, essa historicidade, né, que é fruto de um projeto pedagógico, que pode estar em constante revisão, né? Mas que ele é fundado em documentos oficiais e referenciais da área, um projeto pedagógico para cada disciplina, para a matemática, para a educação física. De que educação física a gente fala nessa escola? Né? Quando alguém chega de fora dessa escola e ele se coloca na condição de alguém que vai iniciar um trabalho, qual é a referência que ele traz? Ou a gente faz cada um como a gente pensa que deve fazer? Né? Então, esses elementos de fundo, eles são extremamente significativos para pensar como que a educação física vai se estruturando como sendo um campo do conhecimento que vai se desenvolvendo ao longo da formação escolar com distintos e progressivos níveis de complexidade. Né? Então, se a gente for pensar a ideia, né, das finalidades da educação física,
né? A gente pode pensar que ela está muito próxima das finalidades da escola. E essa pergunta, o que é educação, ou melhor, para que educação física, ela se origina de uma outra pergunta: para que escola? Veja, essa é uma resposta que a gente está vendo mais do que nunca, quer dizer, a gente sempre viu isso de maneira distinta do que a gente vê hoje, mas isso sempre foi um embate. Responder a essas perguntas, para que escola e para que educação física, são perguntas que envolvem distintos projetos que procuram responder essas questões e procuram dotar, a partir de então, determinada perspectiva de legitimidade. Ou seja, a BNCC ela procura responder: para que educação física? Ela procura responder: para que escola? E ela responde isso ao seu modo. Tá? E eu falo isso porque eu fui um dos convidados para fazer o parecer crítico da segunda versão da BNCC. E a gente se reuniu, a gente foi a Brasília, a gente fez a leitura de todo o documento, a gente fez o meu parecer, inclusive, junto com de outros colegas, né? O professor Walter Bracht, professor, enfim, se vocês entrarem no site da BNCC, vocês vão lá ver os pareceristas críticos, né? Eu tive a oportunidade e o privilégio de poder fazer uma análise, partilhar essa análise com uma série de outros colegas, né? Um grupo bem significativo. E uma das coisas que a gente vê é isso, é que aquela segunda versão, ela respondia para que escola e para que educação física, diferente dessa versão que foi publicada. E aí tem um jogo que se constitui por trás desse movimento, que vai ter como retaguarda, né, os movimentos políticos que vão se dando nos bastidores. Se a gente pensar, o primeiro movimento surge dentro de uma determinada proposta política de governo, e depois, a partir de 2016, ela assume uma outra perspectiva, ela assume um outro caráter. E, nesse sentido, a versão que foi publicada é bem distinta dessa versão, da qual a gente fez essas análises lá em 2015, tá? Início de 2016, onde essas comissões, depois do impeachment da Dilma, essas comissões foram destituídas, e outras comissões passaram a fazer parte para operar, né, com esses elementos, para produzir respostas a questões como essa, né? Para que escola? A escola serve para quê? Serve para quem? A BNCC ela responde isso ao seu modo. Os documentos orientadores, por exemplo, nas esferas municipais, respondem isso ao seu modo, né? Os PCNs respondiam isso ao seu modo. Então, essas perguntas elas estão sempre em disputa, né? Tanto é que tem um livro do professor Walter Bracht, que eu até separei ele aqui para comentar um pouquinho sobre ele. Ele é um livro intitulado, eu tenho ele em versão online aqui, aqui, ó. O título do livro é A Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que ela pode ser. Elementos de uma teoria pedagógica para a educação física. E dentro desse trabalho, é um livro novo, foi publicado em 2020, 2019, que eu estou folhando a cópia. O professor Walter é o professor Bracht. O professor Walter Bracht é um professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo, tem uma carreira bastante reconhecida no âmbito da educação física, e essa obra dele narra um pouco sobre esses projetos em disputa, né? Então, ele vai apresentar os elementos que constituem uma possível teoria da educação física e como que o universo simbólico de legitimação vai se constituindo, como é que essas coisas vão ganhando sentido e legitimidade, né? E aí ele faz uma analogia com uma referência do polonês chamado Zygmunt Bauman sobre a modernidade sólida e sobre a modernidade líquida, pensando a educação física nesses dois contextos, né? A modernidade sólida, uma base moderna para pensar a educação física, e a modernidade líquida, onde a gente percebe uma espécie de fluidez, né, nas relações, na produção, né, na própria estrutura que vai constituindo instituições como, por exemplo, a escola, né? E depois ele passa por três grandes temas, né? Ele vai falar sobre a educação física, referência da relação trabalho-lazer,
né? Depois ele vai falar da relação da educação física com a referência do esporte e da relação com a educação física com a referência da saúde. Nesse caso, né, ele procura abordar um pouco essa ideia do que a educação física vem sendo, porque ela não é, ela vem sendo, ela vem se constituindo. Nesse caso, o gerúndio ele é importante para entender esse movimento, não só da educação física, mas dos demais campos do conhecimento também. Os campos do conhecimento vêm se constituindo, né? E essa ideia de gerúndio, de um fazendo, né? Ela traz um caráter de movimento para essa produção, algo que a resposta para o que é educação física, né, não consegue nos dar. Então, se vocês puderem ter acesso a essa referência, ela narra, né, um momento histórico da educação física, que é esse movimento de disputas que vai se constituindo a partir de diferentes temas, de diferentes produções teóricas e de diferentes intencionalidades, né? Se a gente for pensar a ideia de escola e de educação física, então, uma das coisas é que essas respostas estão em movimento, elas estão em disputa, e que elas se originam a partir de campos mais liberais, conservadores, progressistas, enfim, no amplo espectro político da sociedade brasileira contemporânea. Quer dizer, essas coisas vão se dando a partir de uma tensão, né? Agora, isso não nos impede de pensar algumas referências, por exemplo, né, antes de chegar de trabalhar melhor essa questão das finalidades da educação física, né, tem um texto aqui, eu vou deixar esse texto disponível no material lá do E-Aula, tá? É um texto do professor Paulo Festenseifer e do professor Fernando Gonzalez, tá? Foi publicado em 2009 no Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte. São dois professores contemporâneos nossos, né? São professores da Unijuí, e eles começam o texto perguntando: por que essa disciplina deve compor o currículo da escola? Quais são seus objetivos? Quais são seus conteúdos? Como são sistematizados os conteúdos ao longo dos diferentes níveis de ensino? Como, e aí entra a questão metodológica, esses conteúdos devem ser ensinados? Como avaliar o seu ensino, né? Se a gente vai vendo ali o que está no nosso programa, essas questões são questões que a gente vai abordar, né? Pelo menos em uma das aulas a gente vai abordar essas questões. Por exemplo, a questão da avaliação é sempre um problema. O que a gente avalia, como é que a gente avalia, por que a gente avalia, a gente tem que aferir uma nota, né? Mas quando a gente pensa objetivos, em certa medida, a gente já está pensando o elemento central da nossa avaliação. Por quê? Porque a avaliação ela tem uma relação intrínseca com aquilo que a gente se propôs, né, a produzir, né? Ou seja, aonde nós queremos ir, né? E isso é parte dos nossos objetivos. Obrigado, Vitor, que colocou bem certinho ali o nome do livro ali, né? Isso aí, do autor também. E essas perguntas, elas são perguntas que vão sendo respondidas nos nossos projetos pedagógicos, nos nossos planos de ensino. E se a gente não faz isso de maneira sistematizada, a gente vai respondendo isso na nossa experiência, né? A gente vai respondendo isso no cotidiano. E isso, em certa medida, é um problema, porque essas respostas vão se dando de maneira assistemática, e a gente não vai conseguindo avançar, porque a gente vai tendo o quê? Essas respostas de maneira muito solta e, por vezes, quase caóticas, né? Mas se a gente for pensar a educação física dentro da escola, a gente precisa pensar também para que escola. E dentro desse texto que eu mencionei, uma das coisas que a escola precisa assumir é que a razão de ser da escola está fora de si. E ela só se justifica quando essa máxima é reconhecida. E da mesma forma, a razão de ser da educação física está fora de si. Está fora da educação física escolar, está fora da escola. Por quê? Porque a escola e a educação física só tem sentido de produzir aquilo que produz se esses elementos que elas produzem, né, eles tiverem um impacto na constituição, na produção da vida das crianças e das pessoas que passam por esses espaços. Podem ser jovens, podem ser adultos, enfim. Mas a educação física ela só tem sentido, ela só se constitui com legitimidade se ela produz impactos para fora da aula, para fora do contexto, da mesma forma que a escola.
Por isso que a razão de ser da escola e da educação física está fora dela. Um bom termômetro para a gente ver o trabalho da educação física é observar o recreio, ou as crianças antes da aula, ou as crianças depois da aula. Como elas brincam, do que elas brincam, o que elas fazem, como elas fazem, as relações, os valores que foram colocados aqui agora, como que eles se colocam nesses espaços, né? Há pouco eu orientei uma colega no mesmo curso aqui, que ela foi estudar o recreio, né? E ela foi fazer uma pesquisa teórica sobre o recreio. Até a gente já encaminhou, esse texto foi aprovado para publicação. Se for publicado em breve, eu socializo com o grupo, né? A Laura. E o texto da Laura, né, é um texto que vai tentar abordar o recreio como referência para a educação física escolar. Então, veja, o recreio, antes e depois da aula, é um bom elemento. Ali tem muitos ingredientes para pensar essa questão da razão, do sentido da educação física se constituir fora dela, né? Ela precisa ter impactos na vida das crianças, né? Eu me lembro, na escola rural que eu trabalhava, eu chegava um pouco antes, e aí eu observava os alunos, né? Eu observava os alunos e percebia que, conforme a gente ia diversificando os conteúdos a serem trabalhados na educação física escolar, né, eu via que muitos grupinhos iam diversificando também a sua cultura lúdica e experienciando outras formas, né, outras possibilidades, né, de pensar as questões do jogo, das práticas corporais de maneira geral. Então, nesse sentido, a ideia de que existe no campo da educação física um patrimônio histórico, né? Na escola, de maneira geral, o conjunto de componentes curriculares trabalha com patrimônio histórico produzido pela história da humanidade, né? E a partir do momento em que a escola vai sendo democratizada e o acesso vai sendo permitido a todos e a todas, né? E ela vai se instituindo, né? Vai se constituindo como uma instituição republicana, república, né? Res é uma palavra do latim que quer dizer coisa, né? E pública, obviamente, é aquilo que é de todos. Então, a coisa pública, quer dizer, esse patrimônio cultural produzido pela humanidade, ele deve ser usufruído pelas novas gerações, tratado, obviamente, de maneira cuidadosa, crítica, enfim, mas que as pessoas possam usufruir. Nesse caso, no campo da educação física, uma das finalidades precípuas da educação física é permitir o acesso ao patrimônio da cultura corporal de movimento produzido ao longo da história da humanidade, de modo que os alunos possam usufruir dessa cultura, de modo que eles possam projetar a sua vida tendo como referência a possibilidade de acesso a essa manifestação do conhecimento que nós chamamos de cultura corporal de movimento. Quer dizer, um patrimônio cultural ainda com bastante mistério. Quer dizer, a gente percebe pessoas, por exemplo, já falamos nisso aqui, pessoas que são espectadoras de tudo que é tipo de esporte, pessoas que gostam de esporte, mas que, enquanto práticas corporais, pouco apresentam como possibilidade, porque pouco aprenderam sobre isso também. Então, a escola é um dos lugares onde as práticas corporais se colocam como sendo um dos elementos constitutivos do seu sentido, da sua finalidade. E alargar a visão dos alunos sobre esse repertório é uma responsabilidade que nos cabe, né? Então, veja, pensando, né? Por isso que a educação, nesse caso, ela tem uma tarefa. Claro que ela tem uma tarefa também de produzir coisas novas, de produzir novas leituras e etc. Mas a educação, de maneira geral, ela também tem um caráter bastante reprodutivo, né? E isso é parte integrante das finalidades do contexto escolar. Quer dizer, ela precisa apresentar como é que o mundo funcionou até chegar a isso que nós somos hoje, enquanto espécie humana, enquanto mundo, enquanto sociedade, né? Então, nesse sentido, a ideia de que, veja, uma frase do Fernando Savater, aqui do espanhol, que está no texto esse que eu falei para vocês aqui. Não há educação se não há verdade a ser transmitida, se tudo é mais ou menos verdade, se cada um tem sua verdade igualmente respeitável e não se pode decidir racionalmente entre tanta diversidade. Não se pode ensinar nada se nem o professor acredita na verdade do que está ensinando.
e o que é verdadeiramente importante sabê-lo. As verdades não são absolutas, mas se parecem muito conosco. São frágeis, revisáveis, sujeitas a controvérsia e, afinal, perecíveis. Veja, quando eu fui estudar na escola, eu aprendi que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Conforme a gente foi vendo o movimento desse contexto teórico e histórico, a gente vai vendo que o Brasil não poderia ter sido descoberto, porque já existiam pessoas aqui. Então, o que houve foi uma colonização, né, nesse sentido de toda a América Latina. Então, há uma lógica que vai se constituindo como uma nova lógica, frente a um determinado referencial que vai perdendo força. E, na medida em que ele vai perdendo força, outro referencial vai se justificando e vai se legitimando como referência, e, por consequência, uma referência de verdade, que não é absoluta nem eterna, mas que vai durar dentro daquilo que puder ser, do tempo que puder ser sustentado, né? Nem por isso, né, essas fragilidades revisáveis, sujeitas à controvérsia, deixam de ser verdades. Isto é, mais sólidas, justificadas e úteis do que outras crenças que se opõem a elas. Também são mais dignas de estudo, embora o professor que não as explica não deva esconder a possibilidade da dúvida crítica que as acompanha. Então, nesse sentido, a ideia de que a educação física precisa se basear a partir da produção do que o campo vem trazendo, do que o campo vem propondo, do que o campo vem produzindo, e que nós, nos projetos pedagógicos, vamos estabelecendo os parâmetros com os quais nós vamos operar, os elementos com os quais nós vamos operar. Veja, e na escola, né, compreender a escola como lugar do ensino sistemático das tradições e conteúdos escolares que elegemos como representativos de nossa herança cultural. Quer dizer, o que vai valer a pena, né? O que vale a pena a gente colocar dentro de um projeto de trabalho, dentro de um projeto de uma disciplina, dentro de um projeto do 5º ano, do 4º ano. Quais são os elementos que vão constituir o repertório, porque na medida em que a gente vai escolhendo isso, outras coisas vão ficando de fora, né? Por exemplo, como é que nós lidamos com os saberes indígenas? Os saberes dos povos originários sobre jogos populares, sobre jogos de bola, sobre cultura lúdica, né? Na medida em que isso ingressa no contexto escolar, outras coisas vão sair. Que outras coisas são essas? Ah, mas nós não temos essa preocupação com o contexto dos povos originários. Esse saber fica alijado do processo educativo e outras coisas entram no lugar. Que outras coisas são essas? Veja, então aqui existem pesos e contrapesos que precisam ser colocados em evidência, e na medida em que a gente vai produzindo currículo, veja, aí que é a questão da produção curricular. A gente vai produzindo currículo a partir dessa leitura. O que cabe e o que não cabe. E para isso a gente tem algumas referências para pensar. A produção do próprio campo é uma delas. Os documentos orientadores são outras referências que nós temos. O contexto onde a gente vai atuar é uma outra referência que a gente tem que estar pensando, porque ali tem uma cultura lúdica, né? Ali tem uma cultura no campo das práticas corporais. Que cultura é essa? Isso a gente pode conhecer na medida em que a gente pode pedir para os alunos trazerem por escrito, né, o que eles fazem no momento de não aula. Como é a vida deles no cotidiano, meninos e meninas? Como eles se relacionam com as práticas corporais? Por exemplo, um trabalho que eu fiz com os alunos no 7º ano, se não me engano, 6º ano, na época era 6ª série, 7ª série, né? Para eles descreverem os espaços para práticas corporais que eles tinham. Em casa, no lugar onde eles moravam, se existiam praças públicas, se existia acesso a equipamento, afinal de contas, o que eles desenvolviam fora do contexto da escola, né? Então, veja, a finalidade da escola é preparar a passagem do mundo privado, que é o mundo em família, né? Para quem tem família, obviamente, mas a ideia de passar, de ser um espaço de passagem desse mundo, desse momento privado da vida humana, né, que nós nos recolhemos junto aos nossos, né, para o espaço público, o espaço do exercício da cidadania e da política.
Veja, nesse caso, viabilizando a inserção dos alunos e a sua ação do mundo por meio da qualificação da capacidade de interlocução, colocando-se à altura dos problemas do seu tempo. Quer dizer, a escola coloca-se, nesse caso, como uma ponte entre o passado e o futuro, produzindo aquilo que ela produz no presente. Então, a ideia de resgatar esse patrimônio cultural da história da humanidade, a partir dos recortes que a escola... Porque ela não pode dar conta de tudo isso. Então, ela vai fazer escolhas. E essas escolhas, elas têm que se dar no plano do discernimento, no plano consciente da escolha, com critérios de justificação. Porque nós podemos estratificar tudo isso que vocês falaram em 12 anos escolares. E se nós produzimos projetos pedagógicos ao longo do tempo, nós vamos não mais iniciando do zero, mas nós vamos qualificando esses projetos e possivelmente qualificando a nossa inserção também, né? Seguindo, deixa eu ver, eu destaquei... A escola tem entre suas funções a função de introduzir os alunos no mundo sociocultural que a humanidade tem construído, com o objetivo de que eles possam incluir-se no projeto sempre renovado da reconstrução desse mundo. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente fala em esporte, né, é importante os alunos aprenderem as técnicas para jogar, as táticas para poder jogar. Isso é um saber, eles precisam aprender sobre isso. Quer dizer, quando ele está com a bola na mão do bobinho, né, um jogo de bobinho, ele tem que tomar uma decisão, ele passa quando? Para quem? De que forma? Veja, 3 questões que estão no plano tático. Quer dizer, a tática é como que a gente resolve os problemas do jogo, se a gente for pensar do ponto de vista conceitual. E para resolver os problemas do jogo, nós nos valemos do nosso repertório técnico, os movimentos que a gente consegue produzir. Então, veja, num simples jogo de bobinho, eu tenho uma interlocução entre técnica e tática que me permite a possibilidade de resolver problemas na medida em que eu vou qualificando a minha possibilidade de decisão, a minha tomada de decisão. Eu passo para quem, quando e como. São os elementos decisivos para poder pensar as decisões que esse menino ou essa menina vão tomar. Então, ele pode jogar bola aleatoriamente, mas ele também pode traçar planos, ele pode desenvolver determinado planejamento para poder lidar com esse desafio que o jogo lhe coloca. Né? O jogo coloca desafios para nós. Como é que a gente coloca daí a nossa resposta para esse desafio? Por isso que essa ideia do professor ser um facilitador, eu não comungo, não. Eu acho que o professor não tem que ser um facilitador. O professor tem que ser um dificultador, porque ele produz desafios para os alunos superarem, e ao superar ou enfrentar esses desafios, os meninos, as meninas melhoram a sua condição de poder lidar com esses temas que ele está lidando, como a questão do jogo e do esporte, que como é que se diz? Foco aqui da disciplina, né? Então, nessa lógica, né, a ideia de poder permitir que os alunos joguem mais e melhor, né, ela é um elemento que nos interessa enquanto professores e professoras de educação física. Né? Eu vi alguém colocando, por isso que eu até fiquei lendo ali, alguém colocou no chat ali, sim, ali tem uma amostra grátis para entender, ali tem o prefácio e o sumário do livro do professor Walter, né? Aí, para adquirir, tem que fazer a cópia do livro impresso ou a cópia do livro online. Me parece que a online é mais barato. Então, nesse sentido, se a gente vai pensando para ir sistematizando melhor, né, as finalidades da educação física escolar, elas têm a ver com essa possibilidade de construir, né, processos educativos que permitam às crianças, jovens, adolescentes, adultos, enfim, as pessoas, acessarem um patrimônio cultural historicamente produzido pela humanidade, que nós chamamos de cultura corporal de movimento, de modo que possam usufruir dessa cultura criticamente. Né? E o que é usufruir essa cultura criticamente? É tentar entender como que ela vai se constituindo e tentar ver como que ela vai lidar com essa conjuntura contemporânea, por exemplo, das modalidades.
o caso do futebol, se num determinado momento histórico já foi, entre aspas, bacana, né, chamar, entoar cânticos racistas, né, enfim, a gente está vendo que isso é um problema no conjunto contemporâneo das coisas que vão acontecendo. E a gente pode torcer pensando outras estratégias, pensando outras coisas, que não diminuam as pessoas, né, por causa da sua raça, por causa da sua opção sexual, etc, etc. Então, a gente vai melhorando a nossa possibilidade de usufruir, por exemplo, do esporte como espectador, aonde a nossa centralidade já não está mais numa lógica, por exemplo, que evidencia o racismo, mas que possa evidenciar uma compreensão mais elaborada daquela modalidade, de modo que eu possa apreciá-la com mais cuidado, apreciá-la esteticamente, por exemplo. Quando a gente vai no teatro, a gente aprecia, a gente procura cuidar, a gente procura cultivar aquela experiência. E o esporte é a mesma coisa, né? O esporte não é só um lugar de extravasar as nossas emoções, né? O esporte é um lugar onde a gente vai lá também para fazer uma leitura de jogo na condição de espectador. Então, veja, quando eu digo que a educação física tem um sentido fora dela, só tem sentido se ela impactar a vida das pessoas, esse é um exemplo bem significativo, né? As pessoas precisam aprender a torcer. As pessoas não nascem sabendo torcer. A gente não nasce sabendo sobre esporte. A gente não nasce sabendo sobre as relações. A gente se constitui como ser humano no mundo e, por consequência, vai se colocando de forma... vai aceitando ou não determinadas formas de comportamento, né? E a forma como nós nos colocamos frente à condição de espectador do esporte, ou melhor, na condição de espectador do esporte, ela é algo que a gente precisa aprender, até para apreciar melhor, né? Eu vou no estádio, eu consigo fazer leitura, qual é o sistema que está sendo usado lá? Quais são as variações que estão sendo usadas? O que é uma saída sob pressão, o que é uma quebra de pressão, etc, etc. E isso vale para tudo, para o basquete, para o vôlei, porque na medida que eu tenho acesso a esses saberes, eu posso não jogar vôlei, porque eu não quero, porque eu não gosto, mas não porque eu não sei. Então, a escola ela nos dá condições de poder pensar minimamente, né, a nossa inserção nessas modalidades, no jogo, nas danças. Veja, o sujeito já não vai mais para um baile para passar a noite inteira sentado bebendo, ele vai dançar também, né? Ele vai usufruir dessa possibilidade humana de interpretar determinado ritmo e traduzir aquilo em movimento corporal ritmado, né? Então, nesse sentido, a gente vai vendo que a educação física ela tem, né, na condição de disciplina, né, a finalidade de formar indivíduos. É que eu estou pegando a segunda parte desse texto do professor Paulo Festenseifer e do professor Fernando Gonzalez, que eu vou enviar para vocês o link também, que também está publicado no Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Era um texto muito longo, então uma parte foi publicada na edição 1 e uma parte foi publicada na edição 2, né? E aí, nesse caso, eles colocam que a educação física tem como finalidade formar indivíduos dotados de capacidade crítica em condições de agir autonomamente na esfera da cultura corporal de movimento e auxiliar, no caso, a educação física na formação de sujeitos políticos, munindo-os de ferramentas que auxiliem no exercício da cidadania. Veja, aí que é o negócio do cavocar, esse que eu falo. Porque aí eu começo a cavocar. Por exemplo, o que eu quero dizer quando eu falo em cidadania? Bom, se eu pegar um conceito bem básico e clássico de cidadania, cidadania é ter direito a ter direitos. Veja, é o direito de ter direitos. E se a gente for ver na Constituição, eu não consigo me lembrar no artigo, mas se não me engano é no 67, ela diz lá, a Constituição, que o esporte, por exemplo, é um direito inalienável de todo cidadão brasileiro. Então, nesse caso, a ideia de qualificar a leitura das pessoas sobre esporte, desde o ponto de vista de um espectador até o ponto de vista de um jogador, ela é uma função que interessa à educação física, que cabe à educação física. Os meninos não fazem isso na aula de história, as meninas não fazem isso na aula de português, mas na aula de educação física é um lugar importante para pensar essa responsabilidade que nos cabe. E aí vem os problemas estruturais. Ah, mas eu não tenho material. Ah, mas eu não tenho quadra. Ah, mas é quadra fechada, aberta quando chove. Vejam, na medida em que a gente produz um projeto de inserção da educação física no contexto, a gente vai enfrentando essas questões de maneira mais aberta, né?
Então, eu vou propondo coisas que se adequem à escola também, e na medida em que eu vou tendo projetos mais sistematizados, né, eu também vou construindo argumentos para poder desenvolver com a secretaria municipal, com a coordenação pedagógica da escola, ou seja lá com qual a instância que é, a possibilidade de pleitear equipamentos, como, por exemplo, para o laboratório de pedagogia, né? Desculpa, de biologia, né? Para o laboratório de ciências naturais. Veja, a educação física ela tem um laboratório pedagógico que pode ser o campo, a quadra, o ginásio, depende do contexto de cada escola, né? E a gente pode improvisar muito, e a gente faz isso muito bem com materiais alternativos, isso cabe também. Agora, de direito dos estudantes também terem acesso a material.